noite. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, por tudo aquilo de bom que já aconteceu aqui na casa de Deus, até aqui. Muito feliz de ver pessoas novas e pessoas conhecidas. Feliz de saber que o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui nessa noite. E feliz também de saber que sairemos daqui hoje melhores do que quando aqui chegamos. Amém? Quantos vão orar nesse sentido? Então eu conto com a oração de cada um de vocês aqui, para que ao expor esse tema que está estampado aí, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos ajude a crescermos na semelhança do caráter de Cristo. Importante isso, não é verdade? E essencial, né? Queridos, como lidar com os erros dos outros? É aquela história, né? Quem não tem pecado, que faça o que mesmo? O que Jesus falou? Que atire a primeira pedra, né? Então, muita gente lida com os erros nossos. Não sei se você já parou para pensar. As pessoas que convivem com você lidam com os seus erros também. Uns lidam da forma correta, outros lidam da forma toda errada, piorando o quadro, né? E nós também somos obrigados a lidar com o erro das pessoas que nos rodeiam. É uma troca até justa, né? Você erra, as pessoas erram. Não somos membros da igreja porque somos perfeitos. Não sai da minha mente aquele chavão que o pastor Gonçalves repete, o Antônio Gonçalves, né? Você não vem na igreja porque você é perfeito. Você vem na igreja porque você aceitou o perfeito. Simples e ao ponto, né? Não precisa nem explicar mais nada. Então, aceitamos o perfeito. E se aceitamos o perfeito, como eu sei que aceitamos, então o perfeito, através dos profetas, através do próprio ministério dele, o Senhor Jesus, que é perfeito, ele nos instrui como lidar com os erros, os nossos, e nessa noite uma ênfase maior aí, o erro dos outros também. E quanto mais a gente se espelha em Cristo, quanto mais a gente se submete a Cristo, mais cresceremos nessa ciência de lidar com os erros dos outros da maneira correta, da maneira saudável, da maneira prevista por Deus. Porque afinal de contas, queridos, procurar defeitos, diminuir alguém, julgar alguém, condenar alguém, infelizmente são práticas fáceis e simples. E por que não dizer até naturais? Isso é natural. Eu sempre digo, não precisa fazer curso, não precisa treinar, não precisa ler livro nenhum. É só deixar a tua natureza carnal controlar a tua vida, inclusive vida religiosa, que essas atividades aqui de procurar defeito, diminuir, julgar e condenar, isso vai sair espontaneamente. Espontaneamente, tudo isso a gente consegue produzir, sabe? E todos nós, queridos, somos tentados a agir dessa forma, em muitas situações. E quando Jesus toca nesse assunto, Jesus está lidando com um aspecto da nossa vida, que está estampado aí nesse tema. Jesus está lidando com algo que todos nós precisamos confrontar. Tanto em outras pessoas como em nós mesmos. Precisamos refletir sobre isso, se a gente realmente quer crescer na capacidade de amar e servir Jesus.
se a gente realmente quer crescer nessa lapidação do caráter de Cristo na nossa vida. Então, queridos, nós separamos alguns tópicos aqui, vamos fazer o testinho, acho que agora vai sim. Opa, isso. Tem que balançar um pouquinho para ver se funciona, vamos ver. Já liguei aqui. Opa, é você que foi, né? Vamos ver se voltou. No meu voltou. Ah, agora foi. Queridos, alguns passos aqui instrutivos, necessários, para que aprendamos a lidar com o erro dos outros. O primeiro passo está claro aí, né? Vençamos. Nossa, sempre que eu aponto o dedo para cá quando eu projeto, eu lembro. Pronto, aí eu lembro que assim fica melhor. Queridos, vençamos o mau hábito. Que mau hábito é esse? Pastor, como assim? Julgar aos outros é um hábito? Sim. Tudo que você faz com frequência se torna hábito. O caráter é formado por hábitos. Existem bons hábitos, existem maus hábitos. E é interessante que tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos, eles se tornam uma constante no nosso comportamento. Sabe, eles se tornam repetitivos. Um processo muito parecido com vício. Tudo bem, se o hábito for bom, então não seria vício, seria uma prática, um hábito, uma rotina que você desenvolveu muito saudável, muito salutar. Mas, se o hábito ruim é repetitivo, isso vai refletir num caráter muito distante do modelo, que é Jesus. Queridos, então a gente tem que tomar consciência disso. Julgar os outros, e lógico, deixa eu lembrar outro detalhe aqui. Quando você encontra nos evangelhos a palavra julgar, julgar nos evangelhos tem o sentido de condenar. Tá? Julgar e condenar na Bíblia são sinônimos. Então, se você tomar consciência que isso é um hábito, já é metade da cura. Porque enquanto você não toma consciência, não, é assim mesmo. É porque eu sou consagrado, eu sou mais santo que os outros, eu tenho que pegar no pé mesmo, eu tenho que cutucar, eu tenho que avaliar todo mundo tem que caber na minha régua e na minha forma. Se você pelo menos tomar consciência disso, isso já vai ser um grande avanço. Vençamos o mau hábito de julgar os outros. E o Senhor Jesus, simples e fulminante, ele foi ao ponto. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis. Se você pegar uma versão da Bíblia mais antiga, talvez a revista e corrigida, você vai ler, esse mesmo verso vai estar escrito assim, ó: não condeneis, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Impressionante, queridos, a simplicidade, e a clareza, e a profundidade das palavras de Cristo. E logicamente tudo aquilo que Cristo proferiu no ministério dele, precisa merecer, queridos, a nossa constante reflexão, meditação, internalização daquilo que Jesus deixou para nós. E uma compreensão, é assim, queridos, mesmo um texto desse, conhecido pela maioria de nós, se você se debruçar nesse texto, para se aprofundar no sentido dele, pode ter certeza, esse único texto aí será infinito em sentido, em significado para a nossa vida.
E um sentido jamais vai contrariar o outro. Você vai descobrir, puxa vida, quanta coisa profunda o Espírito Santo colocou nessa ideia, proferida pelo Deus Filho, que se fez carne, habitou entre nós. E nesse sentido, então, da gente entender um pouco mais a fundo o que Jesus quis dizer nesse texto, me permitam aqui uma pergunta retórica, né? Será que Jesus estaria afirmando em Mateus 7, 1 e 2, que não devemos nos envolver em nenhuma forma de análise ou avaliação de outras pessoas? É isso que Jesus está ensinando nesse texto? Que eu e você não devemos analisar ninguém, avaliar ninguém, observar o comportamento de ninguém. Será que é isso? Reflexão. Queridos, se alguém pensar que Jesus está dizendo aí, está proibindo você de conhecer quem convive com você, de saber o perfil das pessoas que te rodeiam, na igreja, no trabalho, na escola, seja onde for, que Jesus está proibindo qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de conclusão, qualquer tipo de observação, eu quero adiantar para você, você está errado. Não é isso que Jesus está ensinando nesse texto. Queridos, e a melhor forma de entender a Bíblia é a própria Bíblia. É comparar o que a Bíblia fala do assunto. E é interessante que Mateus 7, que a gente está lendo aí 1 e 2, no próprio capítulo 7, só que agora o verso 15 e o verso 16, olha o que Jesus disse, já para não ter mal entendido. Jesus, ele está dizendo aqui, olha, acautelai-vos, de quem, queridos? Acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Parando um pouquinho, olha que coisa curiosa e interessante a gente entender. O mesmo Senhor Jesus que disse, não julgueis para que não sejais julgados, o mesmo Senhor Jesus está ensinando, no mesmo capítulo, que você precisa aprender a avaliar as pessoas que rodeiam você. Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo que haveriam muitos lobos disfarçados de ovelhas. E agora? Para você saber quem é lobo, quem é ovelha e quem está disfarçado, você precisa avaliar. Você precisa estudar. Você precisa observar. Você precisa chegar a conclusões. Olha, interessante aqui, queridos. Mas o Senhor Jesus, queridos, só Jesus poderia proferir verdades tão profundas e lindas iguais a essas, para não deixar ninguém confuso nesse assunto, mesmo a pessoa mais simples. Aí Jesus dá a regra, para você saber quem é lobo, quem é ovelha, quem está disfarçado, quem não está disfarçado, quem é sincero, quem não é sincero. Jesus está dizendo o quê? Pelos seus frutos. Vamos repetir? Vamos lá, 1, 2, 3. Pelos... Queridos, é tão simples, na verdade. Não precisa... Quem pode estudar teologia, psicologia, é uma misericórdia de Deus. Mas você não precisa estudar nem teologia, nem psicologia, para entender o que Jesus está dizendo aí para você. Se você internalizar o que Jesus está colocando nesse texto para a tua vida, nossa, você já vai se livrar de um monte de armadilhas, e de problemas, e de dificuldades, e de enganos. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí, depois se continuar a leitura, o Senhor ele diz, uma árvore boa vai produzir fruto bom. Agora, uma árvore ruim não tem como produzir fruto bom. Não tem como. Então, os frutos denunciam a falsidade, às vezes, das aparências e do discurso. O fruto denuncia, o rastro
que a pessoa deixa. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus termina essa ideia aqui desse verso. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Oh, queridos. Então, afinal de contas, o que Jesus está nos ensinando quando ele disse, Mateus 7, 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados? Jesus está querendo falar o que para mim e para você? A gente já entendeu então que Jesus, ele não está falando sobre evitar toda forma de julgamento. Então, como devemos interpretar Mateus 7? Queridos, está claro aqui que Jesus está nos exortando a fugir da tentação de desenvolver e manter um espírito de crítica, de julgamento negativo. Vamos ser mais claros. Opa, olha aqui, ó. Jesus, queridos, ele está falando sobre a nossa tendência de fazer o quê? De condenar os outros, ao mesmo tempo em que exaltamos o quê, queridos? A nossa justiça própria. Toda vez que você se refere a alguém, se sentindo superior a esse alguém, você está se colocando numa posição de juiz. Se bobear, você está querendo até tomar o lugar de Deus. Né? Então, quando Jesus fala, não julgueis para que vocês não sejam julgados, Jesus está dizendo, queridos, para a gente se aproximar das pessoas com temor e tremor. Ao você chamar a atenção de alguém, corrigir alguém, chamar a atenção de alguém em algum erro, alguma coisa, você deve estar morrendo de medo de você mesmo também cair em tentação, de se achar superior àquela pessoa que você julga que está errada. E por outro lado, queridos, o segundo passo, olha. O segundo passo. Qual que foi o primeiro mesmo? Vençamos o hábito de falar mal dos outros, né? De julgar os outros. Agora o segundo passo que o Senhor Jesus ele ensinou. Isso não é da minha cabeça, né? Vocês já perceberam, é da Bíblia. O segundo passo. Avaliemos quem primeiro, queridos? Quem que a gente precisa avaliar? A nossa própria vida. E aí o Senhor Jesus foi mais claro ainda, né? Mateus 7, verso 3 e 4. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Queridos, palavras diretas e fortes que o Senhor Jesus usou para abrir a nossa mente, os nossos olhos, para a gente corrigir as nossas atitudes nesse assunto que o Senhor Jesus está tratando, em Mateus capítulo 7. E a Bíblia está citando aí essas palavrinhas, argueiro, trave, né? O que é argueiro mesmo? Uma palhinha, um grânulo, um cisquinho. O que é trave? Grande viga de madeira sobre a qual assentam as peças mais delgadas e menores que sustentam pavimentos ou telhados. Quando você vai nessas casas que não tem forro, que tem um telhado, a trave é aquela viga principal, né? Sob a qual as vigas menores se acomodam ali para aguentar o peso do telhado. Queridos, chega a ser até irônico o que Jesus está afirmando aí, não é verdade? Chega a ser até irônico. Você repara um cisquinho no olho do outro, mas você não consegue enxergar aquela tora de madeira que está embaçando a tua visão, tornando você cego,
para a sua própria realidade. Ah, queridos, opa, calma aí, sem dar spoiler. Queridos, de uma maneira simples e profunda, o Senhor Jesus está descrevendo nessas palavras simples aí, falando de argueiro, de trave, de não julgar, de primeiro tirar o cisco do teu olho. De uma maneira bem simples, ao mesmo tempo profunda, o Senhor Jesus ele está descrevendo aquilo que hoje a ciência do comportamento humano chama de projeção. Olha que engraçado. Existe uma ciência que estuda o comportamento humano, não existe? A gente fala psicologia, psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, é uma ciência. E o que Jesus está denunciando aí, em palavras bem simples, é aquilo que a ciência do comportamento humano chama de quê mesmo? De projeção. Interessante. Projeção. O que é projeção, queridos? É simplesmente atribuir aos outros aquilo que recusamos admitir onde? Onde? Em nós mesmos. Isso é projeção. Queridos, cada um de nós aqui é um poço de virtudes e de defeitos. E com certeza, quando a gente se depara com os nossos defeitos, isso dói na gente, isso machuca. Mas é honesto, é sincero, é saudável. Quando você encara os seus próprios defeitos, admite que eles existem, e trabalha com eles da melhor forma que você conseguir. Isso é honesto, isso é saudável. O problema, queridos, é que muitos de nós não quer ter o desconforto de ficar remoendo os seus próprios defeitos. Muitos de nós não quer ter esse tipo de sofrimento, de admitir. Puxa vida, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa falha, eu tenho esse vício, eu tenho esse defeito de caráter aqui. Isso, queridos, muitos de nós se recusam a ter esse tipo de sofrimento. Só que é um sofrimento saudável. É um sofrimento necessário para o crescimento, para o desenvolvimento. Então é muito mais fácil pegar o erro que eu tenho, a falha de caráter que eu tenho, o mau hábito que eu tenho, e projetar no outro. É muito mais simples isso. Porque aí eu estou enganando a mim mesmo. Quando eu projeto no outro, não, eu estou livre, eu estou bem. O problema é o outro. E geralmente, queridos, a projeção é feita com tanta convicção, que o próprio mentiroso que projeta, ele acredita naquilo. E se essa projeção alcançar uma pessoa que não está com o seu ego resolvido, que não está com a sua vida resolvida com Deus e consigo mesmo, se essa projeção alcança uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa autoestima, que tem uma fragilidade emocional, a vítima da projeção vai acreditar que aquilo é verdade. E aí, queridos, o diabo faz festa, porque aí o espetáculo está todo montado já. O dono da falta não enxerga a sua própria falta, ele jogou no outro, e o outro, por falta de saúde emocional, de autoestima baixa, de complexo de inferioridade, seja lá pelo que for, o outro acredita. O outro acredita que ele tem realmente aquela falha que o que está projetando jogou nas costas dele. Oh, queridos, e o Senhor Jesus resumiu tudo isso dizendo, olha, você está preocupado com o cisco e a trave no teu olho. Quando é que você vai olhar para si próprio? Quando é que você vai tratar das tuas feridas purulentas, fedorentas, inflamadas? Quando é que você vai parar de focar nos outros e focar em si próprio? Quando é? Vai esperar chegar aquele tempo que será tarde demais? Queridos, Jesus, ele denunciou essa questão da projeção.
Mas é Jesus quem fez isso e mais ninguém disse depois, nada além. Queridos, Deus presenteou a nossa igreja com os escritos Ellen White. Ellen White, o dom da profecia, segundo a Bíblia, é o testemunho de Jesus. Né? Jesus falou através de Ellen White também, eu creio nisso. Quem acredita nisso? Nós cremos nisso. Dá uma olhadinha, queridos, olha a frase que ela afirma aqui, ó. Testemunhos Seletos, volume 2, página 21. Alguns há que apontam para as faltas e fracassos alheios, a fim de distrair a atenção dos outros. Do quê? Dos seus próprios defeitos. Ou para serem considerados muito zelosos em prol de Deus e da igreja. Queridos, mais claro que isso, né? O Espírito Santo revelou a Ellen White aquilo que Jesus já tinha falado lá em Mateus 7. Sabe? Tem gente que aponta as faltas e fracassos alheios a fim de distrair a atenção dos outros, dos seus próprios. E ainda passar uma imagem de zeloso. Infelizmente, queridos, com muita frequência, eu e você, com muita frequência, vivemos debaixo daquela ilusão de que o nosso coração é reto e é puro, quando na verdade não é. A palavra é clara, enganoso é o coração. Demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas facilmente a gente se ilude com essa ilusão que o nosso coração é reto e puro, e o dos outros é que está estragado. E os outros é que precisa de correção. Por isso que tem esse outro texto aqui também, ó. Testemunhos Seletos, volume 1, 4:4. Quando as pessoas têm tanto cuidado com as faltas dos outros, o que acontece com elas, queridos? O que acontece? Não cuidam de si mesmas. Que tristeza, queridos. E só para a gente entender como esse engano é perigoso. Queridos, se a gente cansa de repetir que não tem ninguém perfeito nesse mundo, se não tem ninguém perfeito, cada ser humano, não importa o CPF dele, onde ele mora, não importa nem a religião que ele faça parte, não importa se já leu a Bíblia 50 vezes, não importa se conhece de trás para frente todas as doutrinas, não importa se é ser humano, ele é falho, ele tem defeitos, ele tem uma obra a ser feita em favor de si próprio. Se ele quiser ir para o céu, ele precisa examinar o seu próprio coração e permitir que Jesus, dia a dia, vá tirando as arestas, as impurezas, as imperfeições na sua própria vida. Agora, se a pessoa entra nessa armadilha de ficar enxergando só o pecado dos outros, o que acontece com essa pessoa, queridos? Os defeitos dela, as feridas espirituais que ela tem, as falhas de caráter, continuarão intactas. E o pior é que a pessoa que se ilude com essa mentira, está achando que está bem, porque o problema são os outros. Não, o problema não são os outros, o problema é você, o problema sou eu. Queridos, o que Jesus quis dizer lá em Mateus 7, 1 e 2, é o que está escrito aqui, olha. Não tenha tanto cuidado assim com a falta dos outros, cuida de você. Tira o cisco do teu olho, tira a trave do teu olho. Oh, queridos, a grande verdade então que a gente viu até aqui. Quem o tempo todo foca no erro dos outros, nunca terá tempo para cuidar do quê? Isso é grave, queridos. Ele nunca terá tempo para cuidar dos seus próprios defeitos. Porque ele mesmo acha que não tem defeito, porque os defeitos que ele tem, ele já jogou nas costas dos outros, então ele está bem. E não está nada bem. Oh, queridos, é aquela velha história, né? A coerência
de cuidar de si primeiro. É aquela história, aquele que chega atrasado todo dia no trabalho, não vai poder corrigir um colega que atrasou um dia, né? Ele chega atrasado todo dia, que autoridade que ele vai ter para corrigir o outro? Um pai que fala palavrões na vista dos filhos, não tem moral para reclamar de um filho que de repente solta uma palavra feia, se ele mesmo está sendo um mau exemplo nisso. Se ele mesmo não está se cuidando, como é que ele vai cuidar dos outros? Se ele nem sequer dele ele cuida. Queridos, o que a gente viu até aqui, olhemos para as nossas faltas, examinemos nossos pecados, sejamos honestos conosco mesmos a respeito da nossa realidade. E a nossa realidade, separado de Cristo, não é nada boa, tá? A realidade humana separada de Cristo é desesperadora, é horrível. Mas unida com Cristo, queridos, aí muda tudo. Porque Jesus é o meu e é o seu querido Salvador. Amém? É o nosso melhor amigo. Por isso que o terceiro passo, então, primeiro fiquemos livres, então, para depois ajudar o outro. Fiquemos livres do quê? Do cisco, da trave e daquilo que a gente está jogando para os outros. E não está admitindo que é conosco o negócio, não é com os outros. Fiquemos livres dos fardos de pecado que a gente carrega. Para que a gente possa ser uma bênção na vida dos outros. Por isso que o Senhor Jesus foi claro. Tira primeiro, Jesus falou, a trave do teu olho. E então, o que vai acontecer com quem tirar a trave do próprio olho? O que vai acontecer? O que Jesus falou que vai acontecer? Então o quê? Me ajudem aí, para a gente ir embora. Queridos, tira primeiro a trave do teu olho. Eu acho lindas as expressões da Bíblia, queridos. Quando a gente lê meio com pressa, ou a gente lê, isso aqui eu já sei, já vi um monte de sermão, é o mais simples que tem na Bíblia, e a gente não para, a gente perde essas pérolas lindas. Porque o Senhor Jesus, Ele está dizendo aqui, olha, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente. Você já parou para pensar o privilégio que tem, que significa eu e você enxergar claramente, não só biologicamente aqui com os olhos, mas enxergar claramente no sentido moral, espiritual, relacional, na convivência, a gente enxergar da forma clara a realidade do jeito que ela é. O que Jesus está ensinando aí é o seguinte, queridos. Quem não se preocupa em tirar a trave do próprio olho, e que está preocupado em tirar a trave do olho dos outros, mas de si próprio não tem nenhum tipo de ação, essa pessoa é cega. Ela não enxerga claramente, queridos. Ela não enxerga. E quem não enxerga claramente, ele enxerga a realidade de forma distorcida. Eu já andei muito na roça, sabe? Onde meus avós lá viveram, mas muitas vezes, já andei muito à noite no meio do mato, e no mato é o seguinte, de noite, né, às vezes a luz da lua, às vezes meia lua, às vezes um minguante ali, aí você vê aquela sombra lá na frente, parece um monstro, parece assombração, parece alguém esperando para te atacar, parece um bicho. Por quê? Quando você não vê claramente, o teu cérebro começa a imaginar coisas. Porque você não vê claramente. Aí o teu cérebro tenta adivinhar o que você está vendo. E normalmente o cérebro, quando quer adivinhar, só adivinha do ruim para o pior. Queridos, quem não trabalha as suas próprias mazelas, não enxerga a realidade da forma como ela é. Ela não consegue enxergar a realidade dos outros e das situações. Até porque quem não trabalha o seu próprio coração,
acaba perdendo aquela capacidade que torna a gente humano, diferente de animal irracional, vai acabar perdendo a capacidade de empatia, de se colocar no lugar de alguém e sofrer pelo sofrimento do outro. Como a pessoa, ela está acima do bem e do mal, então não tem empatia. Não tem empatia. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Quando olhamos com honestidade para nós mesmos, sabe o que a gente descobre? Se você se olhar no espelho com honestidade e contemplar quem você é de fato, por dentro e por fora, você vai perceber, misericórdia, isso aqui foi um aviso. Tinha alguém dormindo aí? É um sinal. É um sinal que eu tenho que acabar. Você que criou esse ruído aí, sonoplasta? Foi não, né? Queridos, quando olhamos com honestidade para nós mesmos, percebemos que precisamos de misericórdia e não de julgamento. Estou errado ou não? Se você se olhar com honestidade, se avaliar com honestidade, não com hipocrisia, fingimento, ou que esse vício de ficar projetando tudo nos outros, se você olhar você do jeito que você é de fato, você vai perceber que você precisa de misericórdia. Que se não for misericórdia, você está frito, igual eu, estou frito também. Você não precisa de julgamento, você precisa de misericórdia. Percebemos, queridos, que se fôssemos julgados, seríamos o quê? Seríamos condenados. Porque a Bíblia é clara, não há um justo sequer. Significa, queridos, até uma criança entende isso, significa que devemos tratar os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratado. É simples assim. Tratar os outros, como lidar com o erro dos outros? É o jeito que você gostaria que lidassem com o teu erro. É a mesma coisa. Agora, se você esquecer disso, aí é lambança. Aí é problema. É aquela história, eu gostaria que outros me dessem o benefício da dúvida. Então eu vou dar o benefício da dúvida para os outros. Eu gostaria que os outros pensassem bem de mim, mesmo quando não me entendessem. Então eu vou fazer isso pelos outros também, eu vou pensar o melhor dos outros, principalmente aqueles momentos que eu não estou entendendo o que o outro está fazendo, mas eu vou pensar o melhor dele. Eu desejo ser encorajado mais que criticado, então eu vou fazer isso também, eu vou encorajar mais do que criticar. Queridos, palavra de Deus, olha. Antes, sede uns para com os outros, o que, queridos? Benignos e compassivos. Queridos, esse benignos vem da benignidade, que é um dos frutos do Espírito, que é uma atitude de misericórdia, de educação, de carinho com o semelhante. Compassivos, a compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo fez o quê? Vos perdoou. Queridos, olha que pensamento lindo, ó. Os soldados de Cristo, talvez nem sempre revelem perfeição em sua marcha, mas as suas faltas não devem suscitar da parte de seus companheiros o quê, queridos? Palavras que façam o quê? Deu para entender a ideia? A gente é soldado de Cristo, estamos marchando rumo a Canaã celestial. Mas quando um soldado marcha errado, os outros não devem pegar pesado com aquele que está marchando errado. É isso que Deus está falando através de Ellen White. Os soldados de Cristo talvez nem sempre revelem perfeição em sua marcha, mas as suas faltas não devem suscitar da parte de seus companheiros palavras que debilitem, e sim palavras que fortaleçam e que os ajudem a recuperar o quê? O terreno perdido. Significa, queridos, significa que a projeção faz? Cada vez que você projeta o teu eu podre e sujo na vida de alguém que não tem nada a ver com isso,
A projeção machuca. O espírito crítico desencoraja, desanima. E a atitude de julgamento faz o quê? Ela mata. Mata a fé, mata a espiritualidade, mata os relacionamentos. Oh, queridos, por isso que estes comportamentos carnais não devem ter lugar em nossos lares e na igreja, e devem ser combatidos de que jeito? Com oração e jejum. Igual faríamos para expulsar o demônio da vida de alguém. Se você se deparar algum dia, infelizmente, com uma pessoa que estiver possessa por algum espírito mau, um demônio, você vai ter que jejuar e orar, para Deus ouvir a tua prece e libertar aquela pessoa. Queridos, esse espírito de projeção, de crítica, de julgamento, são verdadeiros demônios, que precisam ser combatidos o tempo todo em nossa vida, com oração e jejum. É simples assim, sabe? Significa que você vai conquistar mais com os joelhos no chão, do que com a sua língua afiada, e ajudar muito mais com seus conselhos e orações, do que com suas críticas e acusações. O joelho no chão vai trabalhar mais do que a tua língua afiada. Amém? Simples assim, né, queridos? E olha que texto que a gente passa desapercebido às vezes, ó. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Queridos, se parasse por aqui, ó. Confessar os pecados uns aos outros. Como que é isso na prática, queridos? Isso na prática é uma família de fé, onde ninguém julga, onde ninguém aponta o dedo, onde ninguém quer ver o mal de ninguém. Se eu confesso um pecado meu, uma falha minha, para um grande amigo meu, ele vai se compadecer, ele vai orar, ele não vai me condenar, e ainda mais, ele não vai ficar espalhando o que eu confessei para os outros. Olha, pastor Dario me falou um negócio que eu não acredito, não estou acreditando até agora, a fraqueza que ele tem, ele confessou para mim que ele tem uma fraqueza. Que coisa, queridos, num ambiente fraternal, espiritual, de amor verdadeiro, é o alvo que a gente precisa construir aqui na Bela Vista. E qualquer igreja que você vá frequentar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Para serdes curados. Mas, nossa, espera aí, eu estou lendo a Bíblia? Ou estou lendo um manual do quê? De comportamento humano? Para serdes curados. Curados do quê? Curado desse espírito crítico, curado desse vício de ficar projetando nos outros o que na verdade é você que é, curado desse espírito de julgamento, curado dessa falta de empatia, curado desse desamor, curado desses atributos do teu caráter que te tornam mais iguais a Satanás do que a Jesus, para ser descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Amém? Agora, queridos, isso não significa ignorar problemas reais que estejam afetando famílias ou igrejas, mas apenas agir da maneira certa, com firmeza, mas também com amor e misericórdia. E para a gente ter firmeza e ao mesmo tempo amor e misericórdia, queridos, só Jesus presente na vida da gente. Porque ou a gente é misericórdia demais ou é firmeza demais. E tudo que é demais, tudo que é demais estraga. Oh, queridos, para a gente ir embora para casa, vai. Qualquer que seja o procedimento dos outros. Nossa, agora esse texto me intrigou, sabe? Porque aqui está dizendo qualquer que seja o procedimento. É qualquer qualquer ação que alguém fizer contra você. É qualquer que seja o procedimento de outros, devemos representar a quem? Representar a Cristo, fazendo o que Ele faria, em circunstâncias idênticas. Presta atenção, queridos, você não pode dormir sem essa, tá? Depois desse texto aí já é o apelo, para ver
quem que vai responder o apelo aqui, essa noite? A gente já vai fazer o apelo. Mas você não pode dormir sem essa. Queridos, e se eu estiver pregando nessa noite, por exemplo, para alguém que está sendo vítima de projeção dos outros? Outros estão projetando em você aquilo que na verdade é a pessoa que é. Como que Jesus procedeu quando ele foi vítima? Jesus foi vítima disso também. Queridos, Herodes, Pilatos, os fariseus, projetaram em Cristo toda a maldade e inveja que eles possuíam. Achavam que Jesus ia tomar o lugar deles. Eles viviam tomando o lugar uns dos outros e puxando o tapete, violência e tudo que é sujeira de caráter. Mas eles projetaram tudo aquilo no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus, queridos, estava diante de pessoas abusivas, tóxicas, que projetavam a maldade delas na vida dos outros, como que Jesus agia? Fica a dica aqui para você pesquisar depois. Em todas as situações que Jesus era vítima de projeção de pessoas perversas, Jesus se calava. Jesus respondia, a maioria das vezes, com silêncio. E segundo ponto, Jesus não se abatia e não desanimava. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era, o caráter dele, a comunhão dele com Deus. Ele tinha convicção de que aquela projeção não tinha nada a ver com o caráter dele, com a missão dele, com o ser humano que ele se fez para nos salvar. Queridos, o silêncio junto com a oração é a maior defesa contra pessoas tóxicas que projetam em você aquilo que na verdade são elas que são. O silêncio. O que tem a ver com esse texto, pastor? Eu acabei de ler. Devemos representar a Cristo fazendo o que ele faria em situações o quê? Idênticas. O segredo do nosso êxito está em que revelemos o mesmo Espírito. Que Deus nos capacite, queridos, a tirar a trave do nosso próprio olho. Quantos estão dispostos nessa noite, então, a parar com a projeção, que é atribuir e combater nos outros o que detestamos em nossa própria vida? Quem está disposto a fazer isso? Queridos, quantos estão decididos a buscar a Jesus de todo o coração, e assim, libertos e purificados por Ele, ajudar aqueles que estão em falta, que estão dando mancada, que estão pisando na bola? Quem está disposto a fazer isso? Oh, queridos, pastor, mas é tão difícil viver isso na prática. Então fica a dica, tá? Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprenda de Jesus. Quanto maior a tua dificuldade, maior a tua necessidade de andar agarradinho com Jesus, e não se separar de Jesus hora nenhuma, porque na comunhão com Jesus, a gente aprende a lidar com o erro dos outros, lidando com os nossos primeiro. A gente aprende. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Temos música? Então vamos ficar em pé. Amado Pai, a nossa gratidão a Ti, pelos momentos preciosos que passamos na Tua igreja nessa noite, onde pudemos mais uma vez, Pai, aprender da Tua palavra e entender a orientação do Senhor de como lidar com o erro dos outros. Ajuda-nos, Pai, a tirar a trave dos nossos olhos, a trave do orgulho, a trave da falta de amor, da falta de empatia,
E ajuda-nos, Pai, a levarmos ao Senhor diariamente as mazelas da nossa vida, por mais dolorosas que sejam, Pai. Ajuda-nos a diariamente confessar os nossos pecados a Ti e submeter a Ti todas as áreas da nossa vida que ainda estão erradas, estão em falta. E que possamos, Pai, ser lavados, purificados e transformados por Ti a cada dia. Para que dessa forma, Senhor, sejamos uma bênção na vida das pessoas à nossa volta. Para que dessa forma tenhamos a sabedoria que vem do Senhor, para tratar com os erros dos outros, e para tratar até com os erros daqueles que não admitem os seus erros. Concede-nos, Pai, essa sabedoria, essa bênção. E continua, Pai, preparando cada um de nós aqui para o céu. Em nome de Jesus. Amém.